Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia. Estão me vendo, me ouvindo? Tudo certo? Tudo bem por aí? Como vocês estão? Bom dia. Vamos começar a nossa live devocional, né? Por aqui tudo ótimo também, graças a Deus. Eu deixei pra abrir a live, o devocional hoje junto com vocês. Lembra que ontem nós fizemos e eu falei, dá vontade de dar uma espiada, mas acabei que não fiz ainda para fazer junto com vocês. Então nós vamos fazer o nosso devocional do dia 8 de janeiro. Eita! Outra glória. Vocês estão bem? Tá tudo bem? Estão sentadas? A nossa leitura hoje vai ser em Gênesis 50, 19. Sempre tenham a Bíblia em mãos, tá? Bíblia é Bíblia. Bíblia é necessária, né? Bíblia precisa estar com a gente. Então, Gênesis 50, 19. E eu acabei de vir de um local. Vocês acreditam? De um local muito especial. Tava na gráfica. Tava lá olhando, finalizar os livros. Coisa mais linda de Deus. Fiz até vídeo lá dentro, foi muito profundo. Porque o Senhor leva a gente para um lugar onde nós vamos voltar também, né? E resgatar a nossa essência. Então, o Senhor sempre traz algo para nós profundo, né? E eu fui lá no local onde os meus pais trabalhavam, não exatamente nesse local, mas a minha mãe também trabalhou em gráfica. E hoje ir lá ver o devocional ser impresso, ver o caderno ser feito, porque tá tudo sendo feito, né? Da forma como o Senhor pediu que a gente fizesse. Então, foi muito forte. Numa manhã, nós temos um encontro com o Senhor curando a nossa infância, né? O Senhor sempre vai usar uma forma de curar aquilo que nós temos, ou de relembrar algo importante, ou de trazer luz para aquilo que nós desejávamos né, esquecer, mas que é importante manter. Então, assim, é algo muito importante, né? Muito importante nós vivermos com o Senhor a vida sobrenatural. Eu sei que tem dia que a gente que é cristão tá assim, vai dar tudo certo, meu Deus do céu, parece que começou a dar tudo errado. Ai, meu Deus do céu, tá tudo funcionando, daqui a pouco parece que o negócio não funciona. Mas a vida com Deus, ela é igual o batimento cardíaco. Ela vai funcionando, vai, a gente tá indo. No vale ou na montanha, nós estamos com o Senhor. A vida com Deus, não é uma linha reta. Até que se nós olharmos lá para os batimentos e eles tiverem uma linha reta, o que aconteceu? Acabou. Já foi, já era. Aos olhos humanos, pode ser que algo pareça ser um fracasso, mas na verdade é o poder de Deus sendo aplicado na prática. Então, assim, muitas camadas, né? O Senhor nos leva para lugares muito lindos e para lugares muito profundos na presença dele, né? O Senhor faz algo muito surreal nos nossos dias e é óbvio que quando acontece um milagre na nossa vida, nós vemos o poder de Deus, nós nos alegramos, nós festejamos, nós agradecemos o Senhor. Mas a verdade é que existem milagres diários, todos os dias. Quando nós vemos um filho ficar bem de algo que ele tinha, quando nós vemos um milagre acontecer na área financeira naquele dia, para aquela situação. Amanda, mas aquilo não resolveu, né? Aquilo não resolve todos os problemas, mas eu e você sabemos qual é o nosso problema hoje. Eu e você sabemos qual é a nossa necessidade do dia. É óbvio que nós gostaríamos que algumas questões, algumas situações fossem resolvidas de uma vez todas elas, mas nós sabemos qual é o nosso milagre de hoje. Nós sabemos que hoje nós precisamos de uma resposta X e é essa resposta que o Senhor vai dar na proporção que Ele sabe que nós também não vamos nos perder.
na proporção que Ele sabe que nós não vamos deixar de fazer o que Ele pediu para a gente fazer, na proporção que Ele traz para nós algo muito maior do que se nós fôssemos fazer. Tem coisas que se nós fôssemos fazer, nós faríamos totalmente de um jeito mediano. Por mais que nós achássemos que estaríamos dando o nosso melhor. Mas quando nós confiamos no Senhor e quando nós deixamos o Senhor nos impressionar, Ele trata passado, presente e futuro no mesmo momento. Quando nós queremos cuidar de algo, às vezes nós vamos muito para o passado, ou às vezes nós estamos muito no presente, ou às vezes nós queremos ir correndo para o futuro. Quando Deus está tratando de nós, quando Deus está cuidando de nós, quando Deus está trabalhando em nós, Ele faz com que o passado, o presente e o futuro seja trabalhado ao mesmo tempo. Por isso que nós conseguimos nos conectar com a nossa essência, ou seja, com algo que nós sempre fomos. Nós conseguimos imaginar, nós conseguimos tirar lição no presente e nós conseguimos entender o quão longe nós podemos ir com o Senhor se nós continuarmos conectados com Ele. Então, Ele pega algo do nosso passado, Ele pega a nossa essência, Ele pega a nossa profundidade. Ele faz com que a gente se veja dependente, mas capaz no presente e, ao mesmo tempo, Ele nos projeta para o futuro, Ele leva o nosso olhar para o futuro, somando quem nós somos nele e o que Ele pode fazer através de nós para algo muito maior. Então, se nós tivéssemos e pudéssemos e resolvêssemos todos os nossos problemas, nós não conseguiríamos gerar um impacto profundo, um impacto duradouro como o Senhor faz, porque Ele trata de dentro para fora, né? Juntas, medulas, oxigênio, Ele pega tudo que nós temos, nosso DNA, e Ele transforma em algo profundo para Ele. Então, sempre assim, sempre com profundidade. Vamos ler então no dia 8 hoje. Eu tô com o meu aqui, mas o meu é um boneco ainda. Vocês vão receber o de vocês. Esse aqui é um boneco, só tem esse, mas na verdade tem vários outros prontos já que estão para chegar, tá? Nós vamos ler então Gênesis. Estamos em fevereiro, em janeiro. Gênesis, continua sendo aqui lá, Gênesis 50, 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Gênesis 50, 19. Eles não suportavam apenas José. O que os incomodava eram os sonhos que Deus lhe dava. Olha só a frase, né, que os irmãos de José falavam. Veremos o que se tornará os seus sonhos, disseram, enquanto o jogavam na cova. Anos depois, José está como governador. Os mesmos irmãos que o traíram agora precisam desesperadamente dele para ter o que comer. Ele tinha todos os motivos humanos para se vingar, para fazê-los pagar, mas José olhou para eles e pagou o mal com o bem. Ele entendeu que não estava no lugar de Deus para julgar. Não podemos ser como Saul, que pagou o bem com o mal. Davi o aliviava com sua harpa, mas Saul, cego pela inveja, tentou matá-lo. Em qual posição estamos? Que sejamos como José, que usou sua autoridade para perdoar. E na oração do dia diz assim: Senhor, que eu tenha o coração de José. Mesmo quando me traírem, que eu não busque vingança. Não me deixe pagar o bem com o mal. Amém. É tão interessante porque o tema do devocional é: estaria eu, na verdade, não estaria, no lugar de Deus? Esse é o tema do devocional, no lugar de Deus. E aqui é o que acontece, né? Porque quando nós somos levados a obedecer o Senhor, a viver para o Senhor e a seguir os passos do Senhor e a ouvir a sua voz, nós começamos a agir de forma desproporcional, entre aspas, tá? Por que desproporcional? Porque não passa pelo crivo comum, não passa por um caminho
engessado, não passa por um jeito travado. Quando nós seguimos e decidimos obedecer o Senhor, o que acontece é que Ele começa a colocar em nós os sonhos que são dele. Ele começa a colocar em nós os projetos que são dele. Ele começa a colocar em nós os caminhos que são dele. Ele começa a colocar em nós as estratégias que são dele. Logo, aquilo que é dele em nós começa a dar fruto, mesmo que não seja um fruto visível. Ou seja, quando nós estamos obedecendo o Senhor, quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor, quando nós estamos obedecendo o Senhor, quando nós estamos ouvindo a voz do Senhor, o que acontece é que nós começamos a emitir, a transmitir e a trazer algo que começa a chamar a atenção. O que José tinha de bens, de resultados, de materiais? O que José tinha quando ele trazia os sonhos dele? O que de fato ele possuía que fazia com que os irmãos o perseguissem tanto? Tudo bem que o pai tinha uma preferência por ele, o poupava em algumas coisas, o presenteava, tinha uma relação ali de carinho, de amor com José. Mas de fato, assim, materialmente falando, o que José tinha? Era material que incomodava os irmãos de José? Era o que ele possuía? Era a possibilidade dele ser alguém grande, dele ser administrador das terras do pai, enfim, um fazendeiro que incomodava os irmãos de José? Ou algo que o Senhor revelou para José e ele manteve durante todo esse processo foi o que mais incomodava a família de José, os irmãos especificamente. Quando eles jogam ele na cova, o que eles falam é: vamos ver o que se tornarão os seus sonhos. Quando eles atentam contra a vida de José, eles não estão atentando contra os bens de José, contra os recursos de José, eles estão atentando contra os sonhos de José, contra as promessas, estão contra aquilo que o Senhor tinha projetado e José tinha alimentado, porque ele não só sonhava, ele contava, ele vivia aquele sonho, ele tentava entender, ele tentava distinguir, ele falava sobre aquilo, porque quando Deus dá algo para nós, é nítido o quanto nós transmitimos aquilo, quando nós precisamos transmitir aquilo. Pode ser que o seu sonho, aquilo que Deus te falou, aquilo que Deus trouxe para você, está longe de realizar. Mas só de você confiar, acreditar e falar sobre aquilo e manter acesa a sua fé, a sua convicção naquilo que o Senhor prometeu, já vai ser um ponto de conexão entre você e Deus, e pode ser que seja também um ponto de incômodo. Pode ser que você ainda não se casou, mas você tem a promessa, a profecia de um casamento que vai ser próspero, que você vai ter filhos, que você vai ser amada. Pode ser que a profecia que o Senhor tem sobre a sua vida, sobre os sonhos que o Senhor tem com você, é sobre te levar para um outro país, para uma missão, para uma sociedade, E só de você lembrar sobre isso, só de você falar sobre isso, o seu coração já se alegra, a sua esperança se renova, a sua fé, ela é estabelecida. E aquilo que Deus prometeu, seja no momento de cova, de cela, de aonde for, independente daquilo que for um atentado contra a promessa e a profecia, se o Senhor encontrar em nós obediência e um coração que confia e que segue os princípios do Senhor, isso vai acontecer. Não foi a cova que impediu Daniel de viver o que ele tinha que viver, não foi a cova que impediu José, a cela que impediu José dele viver o que ele tinha para viver, não foram os açoites que Paulo recebeu que impediram ele de viver o que ele tinha para viver, e vários outros discípulos do Senhor que apanhavam, que eram perseguidos, que eram mortos.
A verdade é que ouvir algo do Senhor é mais importante do que ouvir algo de alguém. Ouvir um desejo, uma felicitação de alguém é um ponto. Ouvir algo do Senhor sobre aquilo que Ele está gerando em mim e você é algo que faz com que o transbordo chegue na vida de outras pessoas. O Senhor não vai pedir nada para nós, nem nos levar para um lugar que seja somente para alimentar o nosso ego, que seja somente para o nosso próprio deleite, para o nosso próprio egoísmo. Tudo que envolve o nome de Deus envolve propósito. Tudo que envolve o nome de Deus envolve alcançar pessoas. Senão ele não teria dito, ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, batizando, enfim. Se fosse algo só individual, você vai chegar lá, você vai desfrutar, você vai viver, você vai curtir, você vai só você. Mas Jesus morreu por todos e ele fez tudo por todos. E ele veio para pregar, ele veio para sacrificar. E é o mesmo que nós vamos ter que fazer, porque o nosso mentor é ele. Então é óbvio que nós desfrutaremos de coisas que o Senhor nos dá. Mas nós desfrutaremos de coisas junto também com outras pessoas que vão desfrutar daquilo que temos. Do nosso conhecimento, do nosso entendimento, daquilo que ele depositou sobre nós, sobre a palavra, sobre aquilo que ele trabalhou em nosso coração. É óbvio que ele vai fazer com que nós cheguemos num lugar onde nós também sejamos trabalhados e também em que nós consigamos transmitir isso para outras pessoas. Quantas pregações ou talvez vídeos você gravou e guardou para você? Quantas palavras estão queimando o seu coração que você está evitando falar, colocar, testemunhar com medo de ser jogado na cova? Ir para a cova, ir para a cela fez parte do testemunho de José. Ah, mas se ele não tivesse falado, como que ele seria reconhecido então como um sonhador se ele não tivesse falado? Eu sei que nós temos que tomar um cuidado, e isso é necessário, porque a inteligência emocional, na prática, sobre o que vamos falar, para quem vamos falar, só que se nós somos reféns do medo, da insegurança, de algo que é almático para não pregar o evangelho, de falar, e só fica em silêncio em situações que Deus pede silêncio. Para todos os outros momentos, nós estamos aqui para servir e para fazer com que outras pessoas reconheçam que o Senhor está com elas. Imagina se José tivesse passado por tudo isso, ninguém ficasse sabendo, ninguém contasse, ninguém escrevesse, não existisse nada. Ele contava o que ele sonhava porque os sonhos não eram dele. Era do Senhor. Ele não contava, ele contava o que estava acontecendo porque ele sabia que aquilo era algo que estava dizendo algo sobre o futuro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Preciso dizer. Crente que tem medo de inveja, cristão que tem medo de inveja, precisa, na verdade, observar quais brechas tem aberto. Ah, eu tenho medo de quebrante. Quem é quebrante? O que é quebrante, pelo amor de Deus? Se nós estamos sendo atingidos por algo que é externo, é porque nós não estamos cuidando do interno. Ah, mas o fulano vem aqui, então o que você vai fazer? Ah, vem aqui, não sei o que, traz o negócio, fica confusão, fica não sei o que. Então tá bom, a casa está sendo atingida pelo externo, a empresa está sendo atingida pelo externo, os animais estão sendo atingidos pelo externo, então você vai orar. Eu falo, mas o que está acontecendo aqui? E antes disso acontecer, já tem que se orar, em nome de Jesus. Tudo que vier eu não aceito, Pai. Isso é posicionamento. Pai, em nome de Jesus. Estou começando o meu dia, consagro o meu dia ao Senhor. Não deixe que nada aconteça comigo se não for da tua vontade. Não permita que entre alguém aqui nessa casa, nessa empresa, nessa clínica, nessa loja, que se não for de ti. Pai, eu repreendo todo atentado do mal, repreendo todo enviado do maligno. Não tem poder nesse lugar. Esse lugar é consagrado ao Senhor. Eu coloco esse lugar nas tuas mãos. Só que tem que obedecer. Deus é meu sócio. Só que eu tô fazendo coisa errada, o meu sócio não faz coisa errada.
Não, o Senhor é o Senhor dessa casa. Só que aí eu não resolvo o que tem que resolver, eu não pago o que tem que pagar, eu não falo com quem tem que falar, eu não jogo fora o que tá quebrado, eu não jogo fora o que tá estragado. O Senhor, o reino de Deus está estabelecido. Mas para o reino do Senhor estar estabelecido, a gente tem que deixar o reinado pronto também. Veja que a gente começa a colocar culpa em coisas, em pessoas, sendo que, na verdade, nós temos que fazer a nossa parte. Eu não aceito nada, não tenha, o inimigo está tendo, o inimigo não levou nada que era meu, ele não toca em nada que é meu. Porque tudo que acontece na vida do cristão que está alinhado é permissão de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? De todos? De quem? De todos? Não. Dos que amam a Deus. E quem ama a Deus obedece os teus estatutos, os teus mandamentos, obedece as suas ordens. Aí tá fazendo qualquer coisa, não, isso aqui é tudo coopera, só pega a parte A do versículo. Tudo coopera pro bem, tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. E se eu amo alguém, eu sou fiel a essa pessoa. Eu sou parceiro, eu me dou, eu renuncio. O que é o amor? A não ser uma renúncia pura. Se eu falo que eu amo o meu cônjuge, o meu marido, se eu sou homem e amo a minha mulher, eu vou fazer algo que magoa? Eu vou me relacionar com outras pessoas, com outros deuses, no caso do Senhor? Eu vou trair a confiança? Eu vou mentir? Eu vou enganar? Eu vou esconder sacolas dentro do carro, dentro do guarda-roupa? Eu vou mentir? Eu vou fingir? Olha como o amor realmente é o maior mandamento. Porque quem ama faz tudo isso. E tudo isso leva um nome de amor. Então, olha como a Bíblia, ela traz uma capa no sentido de muitas coisas para nós parecem curtas, mas olha como a Bíblia traz algo profundo. Em que ela resume, mas não é um resumo. Ela simplifica para aprofundar. Ela traz a simplificação para trabalhar a raiz. Ela mostra a folha para mostrar a raiz. Porque é pelas folhas e pelos frutos que você conhece a árvore. Então, olha quanta coisa. Por isso que eu falo, como que a gente vai ser raso? Como? Como vai ser raso? Como vamos viver como se não soubéssemos o que sabemos? Como se não... Como vamos fazer dessa forma? Então, José contava porque fazia parte do propósito. Quantas vezes a pessoa passa um desafio, uma coisa e fala, eu não vou contar pra ninguém. E ainda mantém a pose. Quantas vezes nós somos tentados a fazer isso? E não só na parte financeira, tá? Em todas as áreas. Eu não estou dizendo de novo de tornar público. Porque tem umas... Não vai fazer essa loucura. De pegar um negócio que ninguém precisa... Tá tratando no secreto, Deus tá cuidando. Mas eu tô dizendo que tem pessoas que sabem que precisam conversar com o marido e não conversam. Maridos que sabem que precisam conversar com a esposa, que precisam confessar pecados, que precisam deixar às claras o que tá acontecendo, que precisam pedir ajuda e não estão fazendo. Então, andar com Deus é um negócio muito sério, muito profundo. É algo que faz com que a gente viva e consiga repetir a mesma história, porque o Senhor está gerando em nós um testemunho. José falava o que ele falava porque fazia parte do propósito. Pode ser que nesse momento você está tendo que contar um testemunho de algo que você está querendo esconder. Já aconteceu, já foi embora, já traiu. E essa fase é a fase de restituição. Desculpa. Pera. Opa. Foi Deus que mandou você manter as fotos no Instagram? Foi Deus que mandou manter a foto de perfil junto? Ah, mas não, eu só quero saber o que Deus mandou. Se Deus mandou, continua.
Se Deus não mandou, se Deus mandou tirar, tira. Ah, mas tá doendo. Mas tem que doer pra sarar. Tá sarando, não tá doendo. Fala, tá. Como que você tá? Se alguém te pergunta, você tá passando por uma prova? Em vez de você falar, tá doendo, você fala, tá sarando. Porque tá sarando. A dor faz parte da cicatrização. Até coceira dá pra cicatrizar. Lembra quando tá começando a cicatrizar? Começando a criar casca, dá uma coceira. Dá um comichão, né? Tem que tomar cuidado nessa hora. A hora que tá começando a ficar bem também, começa a cutucar a ferida de novo. Meu Deus do céu, hoje tá um negócio que do alfa e do ômega tá tudo bem aí, irmãs? Porque eu não sei, alguma coisa tá acontecendo. Pra nós todos, né? Que eu tô incluída. Incluída também serve. Era só pra ler o devocional, pai. Aí vai chegar a hora também, pode ser que você já esteja nessa hora, tá? Pode ser que você já esteja nessa hora de governador, de governadora. Já chegou na fase da honra. Aí agora as pessoas começaram a voltar. Começaram a voltar. Aí, o que dá vontade? Dá vontade de nada, dá vontade de ser santo como o Senhor é santo. O que dá vontade agora? Agora que eu tô bem, é lógico, ninguém ia te procurar quando você tava mal. Quando tava mal, tava mal. Agora que eu tô bem, agora que eu consegui, agora que deu certo, vem me pedir uma dica. Vem me pedir um conselho. Agora que eu tô bem, vem me pedir oração. Agora que eu tô bem, vem me pedir um negócio prestado, dado. José ficou bem. Quando ele ficou bem, os irmãos precisaram dele. Quando os irmãos não precisaram dele, jogaram ele na cova. Gente sendo gente. Agora, pessoa espiritual sendo pessoa espiritual. O que nós, curados, preservados, fazemos? Ah, mas minha mãe me fazia tal coisa. Daí eu falei assim, gente, mas faz 30 anos. Você não se recuperou? Não tratou os traumas todos? Não foi curado, batizado? Agora tá. Quem tá precisando? A pessoa. Então, e você tem? Tem, então. Que evolução é essa que a gente evolui e não quer ajudar também? Não pode. Então, quando tudo tava lá, ó, ele tinha todos os motivos para se vingar, mas existe um segredo aqui. Existe um segredo aqui. Existe um segredo aqui. Você vai sair daqui, eu tenho certeza, em nome de Jesus, infinitamente mais leve, porque tem um segredo nessa parte aqui. Se os irmãos de José não tivessem feito isso com ele, ele não seria quem ele foi. Por isso que nós temos que perdoar e orar por aqueles que nos afligiram, inclusive. Porque sem essas pessoas, sem esses processos, sem essas situações, a gente não conseguiria vencer. Eu sei que faz parte, que dói, por isso que vai tratar, vai resolver. Mas sem personagens na história, não existiria história. José teria sido um filho caçula, acho que foi o caçula que ele era? Do seu pai, amado, com a sua túnica, fim. O seu filho, o José seria um menino alegre, saudável, que brincava com os animais e gostava todo dia de andar a cavalo ou cuidava das ovelhinhas, fim. Você passou o que você passou porque hoje você tem o que contar. Você tem testemunho. Se José não tivesse sido... A história de José começa
no principal declínio da vida dele na juventude, porque ele era um menino. Ele não foi abandonado. Às vezes a gente, como uma adulta, acontece uma coisa, se frustra, não dá certo, fica lá. Nossa, mas poxa, já tem filho, já tem, né, tem neto, já tem, né, vamos reagir. Agora ele era um menino. Um menino. Não tinha estrutura, não tinha nada, não foi jogado, abandonado, traído, dado como morto, vendido. O seu pai o teve como morto por anos, porque levaram a roupa dele suja de sangue. Morreu, acabou, assunto encerrado, muito sonhador, muita conversa. Ai, tchau. Meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Aonde, pai, que esses irmãos desse José iam imaginar que encontrar esse homem, depois de tantos anos na maior posição de prosperidade, de provisão que eles poderiam ter? Ver. Olhem isso, a profundidade da palavra de Deus. Nós também não estamos falando, agora nós estamos nesse ponto, nós não estamos falando só de José, vocês estão entendendo, né? Olha quanta coisa. Olha quanta coisa. E aí o que acontece? Se não fossem os irmãos de José, eu não posso, eu posso, porque é uma opinião, né, pessoal. Mas os irmãos tiveram mais profundidade e proporção na história de José do que o próprio pai. Aquela pessoa que mais feriu José foi a pessoa que mais levou ele para o propósito. A pessoa que mais te feriu é a pessoa que mais te aproximou do seu propósito. A pessoa que você achava que não deveria perdoar é a pessoa que você tem que estar aberto quando precisar de você. Porque é para esses também que a gente veio. É para esses que Jesus veio. Ele veio para nós, inclusive, que nem éramos dignos de nada. Veja que, se não fossem os irmãos de José, José não teria chegado na posição de governador. Com essa história dessa forma, não. Era necessário que acontecesse. E era necessário porque, olha que interessante, para trazer salvação para todo mundo, porque no final não é sobre julgar quem tá certo e quem tá errado, embora algumas histórias nós sabemos quem tá certo e quem tá errado, mas o final de todas as coisas é para gerar salvação. Tudo aconteceu para que no final eles entendessem, para que no final José os perdoasse, para que no final eles fossem perdoados, para que no final eles pedissem perdão para José, para que no final o pai se alegrasse, José entendesse que não é sobre posição, é sobre coração. No final de tudo, no final de tudo, é sobre resgate. Porque Jesus veio para salvar a todos. Nós que queremos escolher lugares. Isso aqui não vai. Isso aqui não, isso aqui excluí, isso aqui deixei. No final, o prazer de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo é ver almas rendidas a Ele, pregando o Evangelho, ajudando pessoas, curando pessoas. No final, é sobre promover o Evangelho e não sobre encolhê-lo. É sobre promover salvação e não sobre negá-la. É sobre batizar pessoas, não é sobre julgá-las. No lugar de Deus, olha o que José fez. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Porque a posição que José ocupava era de intimidação. Não porque ele era um ditador ou intimidador, mas porque ele era a pessoa que mais tinha autoridade abaixo do rei naquela época. E ele foi o grande estrategista espiritual daquela obra, de ter alimentos, de ter comida nos anos de seca. Porque aquilo que Deus revelou para José, e foi Deus que revelou, e ele deixava isso muito bem claro que quem revelava era Deus e não ele, foi algo que gerou muita riqueza, muito poder, muita autoridade. E que com certeza ele poderia mandar prender, soltar, matar, enfim. Então, quando eles veem aquele que eles mais acusaram,
mais judiaram na posição de poder, pensa o olhar, porque José os reconheceu. Eles não reconheceram José. José os reconheceu. José os viu vindo. José viu que era a família dele e chorou. José chorou quando viu que os irmãos estavam vindo. E eles não reconheceram José. José estava muito diferente. Porque a roupa, o comportamento, a voz de quem é jogado na cova é diferente de como a pessoa se torna quando Deus honra. É diferente o aspecto de uma semente e de uma árvore. É diferente você jogar uma semente no buraco mais fundo, achando que ela morreria, e depois você voltar ali e ver uma árvore que foi fruto daquela semente. Só que o mais lindo da história é que José não deixou se corromper. O coração dele não foi levado à vingança, nem à ira, nem o olhar e o coração de José estava voltado ao Senhor. E é óbvio que nós, almaticamente falando, ou seja, emocionalmente falando, vamos sentir. Ou a gente acha que o primeiro olhar de José para os irmãos foi de amor. Olha quem está vindo lá, quem me traiu, quem zombou de mim, quem que queria me matar, quem que me jogou na cova falando. Acha mesmo que ele não veio? Ele era um ser humano. Só que a questão não é vir. A questão é dar lugar para isso. A questão não é um sentimento, um pensamento no sobrevoar. A questão é o quanto nós vamos achar um quartinho para mantê-la ali e fazer com que ela gere frutos que não são bons, frutos podres. Nós temos que manter pensamentos, sentimentos que gerem frutos saudáveis. E ele não pagou o mal que o fizeram com o bem, pelo contrário. Ele os acolheu, ele acolheu-os, ele perguntou do pai, ele trouxe a todos, ele deu comida, ele apresentou ao rei. Porque que sentido faz também chegar nessa posição para continuar mantendo, para manter, na verdade, um sentimento de vingança, de raiva, de ódio, de desprezo? Que sentido faz ser um governador amargo, egocêntrico, vaidoso? Que benefício teria nisso? Diferente aqui, como fala no devocional, de Saul e Davi. Saul pagou o bem com o mal. Saul, depois de ter sido cuidado, amado, poupado por Davi, ele paga o bem com o mal. Aquilo que Davi carregava era tão grande também, era tão lindo e era tão nobre que traz inveja para o coração de Saul. E Saul o persegue, tentando matá-lo várias vezes. Davi foge por anos de Saul. Porque Davi era genro de Saul. Ele tem que fugir para não morrer. O seu sogro o persegue durante uma vida. Que nós possamos estar na posição de José, né? Que usemos a nossa força, a nossa influência, a nossa posição, ou qualquer coisa que nós temos, a nossa voz, para ajudar, para perdoar, para promover aquilo que o Senhor tem para nós. E que nós não venhamos utilizar daquilo que Deus nos deu para mostrar algo para alguém, sendo que não é esse o objetivo. Vou vencer para mostrar por fulano. Qual que é o objetivo? Então, se o fulano precisar de você, vou vencer, vou comprar esse carro, porque o fulano, a pessoa nem lembra mais que passava por você na estrada, você ficava a pé e ele passava de carro. Nem lembra mais. Ah, mas agora eu vou comprar, vou mostrar, vou passar na frente, tá? E se essa pessoa precisar? Que você a leve no hospital, ou a leve na igreja, ou a leve no mercado para fazer uma compra. O carro agora serve para desfilar, para mostrar para alguém que eu venci na vida? Agora eu vou ter esse carro para mostrar para a pessoa que eu tô bem. Vou mostrar para
meus primos, para os meus irmãos, para o meu vizinho, para o fulano, para o meu patrão que me humilhou. Mas qual é o objetivo de ter algo para mostrar para alguém, para mostrar que venceu? Deixa que o Senhor justifique, que o Senhor mostre o que Ele tiver que mostrar. Não alimente, não encha o coração disso. Não vale a pena. Até porque Deus deu, se Ele pedir, Ele tira e aí? Né? Amém? Tá tudo bem? Muitas camadas, né? É assim mesmo. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esse momento de devocional, muito obrigado pelas confirmações, muito obrigado por nos ensinar que existem processos e que também existem necessidades, pessoas, lugares, momentos que fazem parte da nossa história, do nosso testemunho e que são inclusive aceleradores de processo enviados pelo Senhor. Pai, tira de nós toda insegurança, todo orgulho, toda vaidade, toda ira, toda falta de perdão, toda tristeza, tudo aquilo que pode ter vindo, Pai, acumulado de uma situação mal resolvida, de um momento da nossa vida, e ao invés de nós focarmos para o que o Senhor está fazendo agora, Pai, ao que o Senhor está falando sobre o que vai acontecer, muitas vezes nós estamos focados naquilo que já foi, Pai. Querendo gerar frutos agora, mas plantando coisas que não são importantes. Querendo viver a totalidade da promessa, mas ficando, Pai, buscando informações, stalkeando, nos alimentando de algo que o Senhor já disse para nós deixarmos e perdoarmos. Pai, se até o Senhor lança, Pai, as coisas no mar do esquecimento, não que nós vamos ter uma amnésia, não vamos lembrar do que fizeram, mas é olhar para isso, Pai, além. É olhar para aquilo que o Senhor usou para trabalhar, para salvar, para libertar pessoas. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, ser maior que a nossa dor, que a nossa tristeza, que o nosso orgulho, que o nosso ego. Que possamos, Pai, romper e viver, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, os teus frutos do Espírito em nós. Para que possamos, Pai, viver, Pai, e transbordar da Tua palavra, da Tua vida em nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? 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 As lives ficam salvas no YouTube, todas as lives, tá? E elas são feitas todos os dias ao meio-dia, tá? Tanto no Instagram como no YouTube, mas ficam salvas somente no YouTube, tá? Então vocês podem entrar lá, se cadastrar o canal, se vocês ativarem ali o sininho, né, que eles falam, ativa o sininho, clica nesse vídeo, curta esse vídeo, colocarem ali as notificações, quando a live subir, vocês vão ser notificados. Toda vez que vocês subirem, que a live subir ali, vocês vão ser notificados e já vão saber que tem um vídeo esperando por vocês. Tá bom? A gente vai produzir bastante conteúdo pelo YouTube, outros vídeos sobre outros temas, então eu indico vocês a se inscreverem ali no canal para vocês receberem todo o conteúdo em primeira mão. Tá bom? Amanhã a gente volta. Beijo, fiquem com Deus. Eu amo vocês.